Olá, querida amiga, querido amigo, mais uma vez estamos juntos, prontos para estudarmos a palavra. Chegamos ao final da semana e nós tivemos a oportunidade de avaliarmos várias coisas, vários ensinamentos à luz da palavra de Deus e foi muito bom estar com você durante todos esses dias, viu? Melhor ainda saber que você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que essas mensagens cheguem ao coração de mais pessoas. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, se inscreva no nosso canal e acione as notificações, tá bom? Para você saber das novidades do canal. Se você gostar do nosso conteúdo no final desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vamos a um resumo do que nós estudamos na semana. Bom, chamas do inferno. Bom, nós aprendemos claramente que essa doutrina nasceu no coração de Satanás para macular o coração de Deus, porque isso atenta diretamente contra a justiça. Imagina só, um indivíduo com a vida curta de 80 anos, por mais que ele tenha sido ruim, por mais que ele tenha cometido bastante pecado, 80 anos ele passar a vida eterna sofrendo tormentos, não faz sentido, é desproporcional. O próprio Deus, quem disse assim, olho por olho, dente por dente, e o disse essas palavras para refrear aí a desproporção da vingança, porque se um indivíduo quebrar o dente de outro, esse outro com o dente quebrado, no máximo poderia quebrar o dente do seu ofensor, não lhe matar por ter ele quebrado o seu dente. Então a lei de talião é uma lei de proteção. Então você vê na Bíblia que Deus é um Deus de justiça. Deus não pune de maneira desproporcional. Jesus fala, quando fala sobre o julgamento final, quando fala da destruição dos ímpios, ele diz assim, não sairá de lá antes que pague até o último centavo. Ou seja, pagou o último centavo, saiu de lá. Ou seja, nesse caso, morrerá, deixará de existir, será aniquilado completamente. Ou seja, sofrerá à medida do pecado. Pecou bastante, sofrerá bastante. Pecou menos, sofrerá menos. Mas quando pagar o último pecado, vai morrer eternamente. Esse é o ensino da Bíblia, a morte eterna, que é chamada na Bíblia de a segunda morte. Nós aprendemos que essa teoria foi criada aí na Idade Média para incutir terror ao coração dos adoradores, a fim de que eles abandonem a vida de pecado e se dediquem a Deus. Mas isso não é bíblico. Deus não quer uma adoração movida pelo medo, pelo horror do inferno. As pessoas vão a Cristo para fugir da punição. Essa é uma oferta a qual Deus não pode aceitar, porque é uma oferta defeituosa. A única oferta de adoração que Deus espera de nós é aquela de livre e espontânea vontade. Deus nos conquista, Ele é amor, e nós respondendo esse amor, nós vamos até Ele. Aí Ele aceita. Agora, ir a Cristo porque tem medo da punição, não, isso Ele não aceita de jeito nenhum. Nós aprendemos isso durante a semana. Aprendemos sobre a realidade também do purgatório, que é outra coisa que denigra a imagem de Deus. Imagina, a purificação vem pelo fogo, pelo sofrimento, porque é isso que o catecismo nos ensina. O catecismo da Igreja Católica ensina que um indivíduo que foi um indivíduo bom, mas não estava preparado para ir para o paraíso, ele passa um momento no purgatório, queimando ou sofrendo para purificar os seus pecados e de lá ascenderá ao paraíso. Isso nós não podemos concordar, porque não é o sofrimento que traz a purificação. O que traz a purificação é o sangue de Cristo, somente o sangue de Cristo. Deus não inflige sofrimento a ninguém, de maneira, porque Ele é amor. Nós vimos isso, né, de maneira muito clara. Ele até compara o seu amor com o amor de um pai para com o filho. Ele disse assim, qual de vós, sendo mau, sabeis, o filho pede um pão, lhe dará uma cobra? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, muito mais vosso Pai Celestial. Eu lhe pergunto então, se você tivesse um filho rebelde, que cometesse coisas horríveis, você ficaria como um pai feliz ao ver ele sofrendo, sendo torturado eternamente, e você olhando para ele? Você ficaria feliz? Obviamente que não. Agora, se você é mau, não ficaria feliz? Eu pergunto, e Deus, o Pai? Então, essa doutrina do inferno foi criada pelo diabo para trazer mácula ao caráter de Cristo
e ela não pode ser aceita por nós porque ela é uma clara contradição do testemunho das Escrituras. As Escrituras nos ensinam que Deus é amor, as Escrituras nos ensinam que os mortos estão inconscientes. Lá em Eclesiastes 9, verso 10, nós vimos nessa semana, né? Tudo que você tem para fazer, faça com todas as suas forças, porque por além para onde você vai, não há obra, não há recompensa, não há sabedoria, não há nada. Acabou, não existe mais. O que a Bíblia ensina é a inconsciência dos mortos. O que a Bíblia ensina é que a justiça de um não passa para outro. Os mortos serão julgados segundo as suas obras, não as obras do outro, segundo as suas próprias. Então, essa ideia de alguém no purgatório e os seus entes queridos orando aqui, transferindo a sua justiça para eles, não, isso não existe. Não é apoiado pelas Escrituras. Somente Jesus é o nosso intercessor. Nós não podemos interceder por aqueles que morreram. Morreu, já foi. Hebreus 9, verso 27. Pega a sua Bíblia e leia. Porque diz lá que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois que morre, agora é o momento de enfrentar o julgamento. Acabou, não tem mais chance. Morreu perdido, perdido está, não se salva mais. Morreu salvo, salvo está, não se perde mais. Simples assim. Nós vimos nessa semana que a única maneira de herdarmos a vida eterna é através de Jesus Cristo. Quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. Simples assim. Esse próprio texto aí seria suficiente para eliminarmos da nossa cabeça, do nosso coração, essa ideia da imortalidade da alma, dizendo que até os ímpios, né, têm a vida eterna, mesmo que a vivam lá no fogo eterno, mesmo que a vivam em pleno sofrimento, estão vivendo eternamente. Não. A Bíblia não ensina que os ímpios terão a vida eterna. Somente aqueles que aceitarem Cristo terão a vida eterna. O que a Bíblia ensina é o aniquilamento para aqueles que não aceitaram a Cristo. Serão queimados até o último pecado, depois virarão cinzas debaixo das plantas dos pés dos salvos. É isso que diz lá em Malaquias 4, verso 1. Pega a sua Bíblia aí e leia. Malaquias 4, verso 1 diz que o dia virá e os abrasará, de forma que não lhe restará nem ramo nem raiz. Se nós acreditarmos que existe um fogo do inferno e pessoas estão sofrendo lá, nós estamos admitindo que Deus não vai acabar com o mal, que o mal vai coexistir com Deus eternamente. E a Bíblia diz que o mal não se levantará duas vezes. E a Bíblia diz claramente que Jesus veio a esse mundo, sofreu do jeito que sofreu para erradicar completamente o mal. Como que pode acreditarmos no fogo do inferno, onde o mal está na presença do diabo que está torturando os ímpios? Não, isso é inadmissível, um cristão acreditando numa coisa dessa. Por isso é bom buscarmos a Bíblia e aceitarmos o que a Bíblia fala. A palavra inferno nós vimos também, o termo grego Geena, era um vale ao sul de Jerusalém, onde eles jogavam lixo e cadáveres de animais, e ali colocavam um fogo. Esse vale do Geena foi usado nas Escrituras como um símbolo da punição dos ímpios. Isso não quer dizer que os ímpios iriam queimar eternamente, quer dizer que eles se queimarão para depois se tornarem cinzas, assim como se tornavam cinzas os lixos e os cadáveres dos animais mortos no vale de Geena. Uma outra palavra que é traduzida para o inferno é a palavra Hades, que significa sepultura. Então, nesse sentido, todos irão para a sepultura. Se todos irão para a sepultura, todos irão para o inferno, no sentido de que inferno significa sepultura. Inferno significa morada dos mortos. Isso significa, não é um fogo ardente. Esse fogo ardente vai acontecer pós-milênio, quando Satanás será liberto da sua prisão, enganará todos os ímpios, formará um grande exército para tomar a cidade santa, diz a Bíblia que choveu fogo do céu os consumiu. Esse fogo é o inferno incandescente, porém não estará eternamente queimando. Como nós vimos, o fogo ele é eterno nas suas consequências, ou seja, quem passar por esse fogo será totalmente destruído. A consequência é eterna. Judas 7, leia sua Bíblia lá, Judas 7, fala que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo de que sofreu o fogo eterno. Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje?
Nós sabemos que elas viraram ruínas e não existem mais. O fogo apagou. Por quê? Porque ela queimou completamente, ou seja, não queimou pela metade. Cumpriu cabalmente a missão de destruir completamente as duas cidades. E ela é tida como fogo eterno na sua consequência. Aprenda isso, viva desse jeito porque é melhor. Porque imagine só um pai, imagine um pai que sabe que o filho foi mal, que o filho não aceitou a Cristo. Aí ele morre, esse filho morre. Imagine com que dor e sofrimento ao pensar que esse filho, por não ter aceitado a Cristo, agora vai eternamente queimar. Imagina a dor desse pai. Deus é um Deus justo, de amor. O amor de Deus faz com que esse indivíduo que não aceitou, que rejeitou, que ignorou, que foi mal, que foi perverso, que ele sofra a punição dos seus pecados, depois deixa de existir para toda a eternidade. Ellen White vai dizer assim, ó, sobre o erro básico da imortalidade inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte, doutrina que, assim como o do tormento eterno, opõe-se ao ensino da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão cientes de tudo que ocorre na terra, especialmente na vida dos amigos que deixaram para trás. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o fato de que eles saberem das dificuldades dos vivos? E quão revoltante é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno? Em que profunda angústia deverão mergulhar os que veem seus amigos passarem a sepultura sem estar preparados para entrar numa eternidade de miséria e pecado? Percebeu, queridos amigos? É isso. Nós não podemos acreditar nessa doutrina sem fazer violência ao texto sagrado das Escrituras. Nós somos fiéis à palavra de Deus. Nós aceitamos o princípio da reforma cristã, sola escritura, ou seja, somente a escritura. O que a Bíblia fala, nós acreditamos. O que a filosofia fala que está em contradição com a Bíblia, nós rejeitamos. Aceitamos somente a Bíblia, porque ela é a única palavra de Deus. Que ela seja seu guia, que ela seja sua luz e que você seja um propagador das mensagens da Bíblia para as pessoas que estão ao seu redor. Quem sabe você poderia ajudar um ente querido que perdeu alguém, ajudando ele a entender essas coisas para que o seu coração se aquiete, se tranquilize e que a dor de alguma maneira seja amenizada. Você é instrumento de Deus. Use o seu dom, use a sua oportunidade que Deus te dá e o conhecimento que você adquiriu para ajudar outras pessoas. Fazendo assim, faremos a obra de Deus e incorreremos no agrado do Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo, por sua bênção, por seu perdão, pela luz da tua palavra que brilha sobre nós e nos ajuda a entender essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você durante toda a semana. Semana que vem começaremos uma nova temática e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.